Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver uma reportagem da SIC do dia 16 de junho de 2025 sobre o que foi feito em Pedrógão Grande nos últimos 8 anos. E infelizmente existem casas que ainda não foram reconstruídas. Porque o Estado não atribuiu dinheiro. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Pelas terras de Pedrógão Grande, ainda muito se fala sobre um ano que dificilmente irá sair da memória. De quem por aqui habita, mas também de um país, que em 2017, no espaço de poucos dias, assistiu àquela que é uma das maiores tragédias de Portugal no século XXI. É o caso da aldeia de Rapos, em Figueiró dos Vinhos, onde valeu apenas a força dos que aqui vivem. Muita aflição, muita. Eu jurava que já ia morrer. Aquilo trazia uma zoada muito grande, um vento forte. Só ficámos aqui todos no meio, isto tudo ardia de um lado e do outro. Isto era o fim. Pedimos a Deus que não torne a voltar. A gente salvou aqui as casas, tinha ali aquela boca de incêndio. Tenho um motor lá embaixo na ribeira que tem 3 turbinas, tira uma levada de água para ali e salváramos isto aqui tudo, não ardia tudo. Não havia aqui bombeiros, bom, pronto, a gente não pode dizer o contrário. A aflição foi de repente. Passados 8 anos, esta casa continua por reconstruir. E ela disse para eu não olhar. Mas quando se diz isto é quando se olha mesmo. E eu olhei e já vi a minha casa a arder. E foi como se fizesse uma despedida. Minha casa já não te torno a ver mais. Assim foi. O que eu pensei aconteceu mesmo. Ardeu tudo. Fiquei sem nada. Fiquei como estou agora, com a roupa do que tinha no corpo e aquela malita que tinha à porta. Hoje diz-se abandonada, entre promessas políticas que ficaram por cumprir. Recordam-se de quem fez as promessas políticas? António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa fizeram tremenda propaganda no primeiro ano, onde iam fazer tudo e dar tudo a todas as pessoas. Infelizmente, 8 anos depois, ainda existem pessoas que nem a casa lhes foi reconstruída. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa deviam ter sido chamados à responsabilidade, mas em Portugal brincamos à política. Acredito que, alegadamente, muita boa gente recebeu até mais do que aquilo que devia. Basta ter os amigos certos nos partidos certos. E depois, Marcelo Rebelo de Sousa não compreende porque é que não foi chamado para a inauguração do monumento às pessoas que perderam a vida nos grandes incêndios de 2017. O que eu queria era ver a minha casa feita como devia ser e como foi prometido. Que me tirassem deste sofrimento. Os governantes, estas pessoas que têm poder para fazer estas coisas, se tivessem uma pessoa de família no sofrimento em que eu estou, faziam tudo para tirar do sofrimento em que eu estou. E a mim, eu fui posta para trás das costas. Sendo que se esqueceram de si. Se não é, parece. É isso que eu sinto. É pena a SIC, que é tão bem relacionada no meio político, não ter levado esta reportagem ao Marcelo Rebelo de Sousa só para ver o que é que o Sr. Presidente comentava e o que é que tinha a dizer a esta senhora. Que vergonha da classe política que governou Portugal nos últimos 8 anos. Como é que Portugal conseguiu eleger 2 pessoas tão más, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa? Vive com dificuldades nesta pequena casa alugada pela própria. Eu não chego a ver o fim a isto. E se chegar a ver, estou mais que não do que sim, mas se chegar a ver, já não estou em condições. A esperança muito... é a última a morrer? Mas pelo meu lado está quase a morrer. Neste caso está quase a morrer. E espero estar a ser compreendida. Acho que sim. Acho que sim. É pena que não seja compreendida por aquelas pessoas que deviam compreender. Passados 8 anos, muito se escreveu e tanto se julgou. As tentativas foram muitas para evitar a tragédia.
Mas a velocidade do vento, as altas temperaturas e a incapacidade de resposta rápida foram mais fortes. Feitas as contas, pelo menos as oficiais, o prejuízo ascendeu aos 500 milhões de euros. Mais de 500 casas afetadas, num incêndio que levou também parte significativa da indústria desta região, prejudicando diretamente mais de 300 postos de trabalho. 64 pessoas viveram aqui os seus últimos momentos. A famosa Estrada da Morte, em tons acinzentados, voltou a ganhar vida. A natureza que aqui voltou a brotar é agora motivo de preocupação para uma população envelhecida nestes concelhos do interior onde há falta de mão de obra para trabalhar o campo. E chegamos ao fim do vídeo, resumindo e concluindo. É triste quando o poder político se aproveita para fazer propaganda com as desgraças dos outros, e foi o que o António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa conseguiram fazer durante alguns anos em relação à desgraça destas pessoas. Como é que é possível, passados 8 anos, existirem pessoas que estão à espera que a casa ainda seja acabada? Que vergonha da classe política que deixou que isto acontecesse. A preocupação destes idosos em relação à vegetação que voltou a crescer descontroladamente tinha uma razão de ser. A meio de agosto voltou a arder uma grande parte destas aldeias e já percebemos por que razão. As câmaras e as juntas de freguesia têm muita culpa porque em junho já se adivinhava o que poderia acontecer e que veio mesmo a acontecer. Infelizmente, a classe política em Portugal é muito má. Hoje em dia só se preocupam com a propaganda e não em resolver os problemas das pessoas. Espero bem que este governo de direita consiga mudar esse tipo de mentalidade. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um goste. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.